Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na TV Evangelizar. Uma grande alegria estarmos juntos aqui. Todo esse conteúdo preparado com muito carinho para mais de 2.170 cidades, diversas capitais, e é muito gratificante saber que mais de 4 milhões de pessoas nos acompanham pela internet. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, e mais uma vez vamos fazer uma viagem no tempo aqui no Crônicas da Bíblia. Olha só que interessante. Nós estamos aqui falando sobre Nossa Senhora, falamos diversos aspectos deste incrível personagem que atuou de forma muito direta, em diversos momentos importantes da história, e graças a ela, graças às suas atitudes, a história da humanidade tomou outros rumos, e ela continua a conquistar diversos corações até hoje. Falamos sobre a sua maternidade, sobre a sua virgindade, sobre a origem dos seus povos, as perseguições que o seu povo sofreu, e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o lugar de Nossa Senhora na economia de salvação, na estratégia de salvação, no plano de salvação. Temos diversos termos para isso. Mas nós vamos entender por que é que Maria é desta natureza, por que que Maria foi pensada assim, qual é o sentido disso, o que é que Deus sonhou para ela, por que é que Deus colocou essa peça incrível neste lugar, nesta posição de toda a sua estratégia de salvação da humanidade. Quando nós entendemos que isso faz parte de um plano de Deus, que isso é uma atitude de Deus, que isso revela o quão grande esse Deus é, e não paramos o olhar na figura da criatura, aí sim nós conseguimos sair da idolatria, sair de uma fé cega e de fato ter uma fé cada vez mais madura. E olha só que interessante, vamos pegar um exemplo, que pertence ao nosso universo. Olha o seguinte, eu cresci gostando muito de desenhos animados, eu gostava muito de quadrinhos, eu gostava muito de ficar desenhando, desenhava o dia inteiro. E era engraçado que nas reuniões de pais e mestres, os professores falavam com os meus pais assim, olha só, o menino é um anjo, ele não bagunça, não fica conversando, não dá trabalho, só que o caderno de matemática dele não tem uma conta, ele fica desenhando o dia inteiro. E nessa vontade de ser desenhista, de realizar o sonho de ser desenhista, de trabalhar com quadrinho, ter os meus personagens, eu passava a desenhar o dia inteiro. E aí, é interessante que quando você começa a desenhar, você começa a entender a importância e como manusear determinados materiais de acordo com o tipo de arte que você vai querer fazer. Vamos pensar o seguinte, você vai fazer o desenho de um super-herói. Eu cresci desenhando lá os X-Men, Homem-Aranha, Demolidor, Hulk, Quarteto Fantástico, por aí vai. Geralmente, os X-Men que são até hoje meus heróis favoritos. E aí, você vai fazer o esboço, você vai fazer a arte final, você vai pensar no cenário, você vai copiar uma página, você vai pensar o lugar do balãozinho, o tamanho desse balão, a fala, enfim. Você vai pensar em tudo isso. É um processo de tirar da sua cabeça um plano, uma obra de arte e passar para o papel. Tornar visível algo que está só aqui. E para você fazer isso, você vai precisar de materiais. E cada material vai te dar uma resposta. Cada material vai servir para alguma coisa. Vamos supor, eu ia fazer os esboços dos heróis. Então, tinha grafite melhor para isso, tinha lapiseira melhor para isso, lápis melhor para isso. Depois de um tempo, eu comecei a aprender a fazer os esboços com lápis de cor azul, passar um nanquim preto, escanear, pintar no computador. Isso tudo foi evoluindo.
Se era um desenho que era para ser feito com aquarela, então determinados pigmentos tinham um comportamento diferente quando você vai diluir com a tinta. Tinha um determinado papel que você pode usar, porque se o papel for muito fino, ele não vai suportar a tinta com a água e ele vai começar a despedaçar. Então o artista ele tem que saber com o que ele está trabalhando para que essa obra seja realizada. E cada material vai oferecer um resultado diferente. Cada material vai ter um comportamento. E é incrível que, embora numa mesma marca de tinta, às vezes as tintas ali, simplesmente porque são de pigmentos diferentes, elas vão ter um comportamento diferente no mesmo papel e às vezes até com a mesma quantidade de água que você vai diluir. Então você entende que tudo ali é diferente, você precisa trabalhar com essas diferentes ferramentas. E assim Deus quis trabalhar conosco. Dentro da sua igreja, os apóstolos são determinados tipos de materiais. Os fiéis que viviam as primeiras conversões eram outros materiais. A geografia, o lugar, o ambiente, o contexto histórico era o tipo de papel em que ele decidiu escrever, desenhar essa história. E aí, cada personagem é um pigmento diferente, que responde de forma diferente, que tem os seus limites e que precisam ser diferentes para que essa obra de arte aconteça, seja vista, seja contemplada por diversas pessoas. Nós temos aqui, falando em arte, o nosso primeiro desenho. É muito interessante explicar aqui. Em vermelho, temos ali a expansão do território romano. Vale lembrar que as grandes expedições romanas, quando dominavam determinadas áreas, conseguiam ali trazer riquezas para o império e assim ficava mais fácil administrar os novos territórios. E tinha uma regra básica que valia para todo mundo. Os territórios conquistados poderiam viver ali a sua determinada cultura, as suas festas, professavam a sua fé, contando que eles pagassem os devidos tributos a Roma e também entendessem que César, além de um grande imperador, era também uma figura, de certa forma, divina. Neste cenário, neste papel, nesse canson, Deus vai começar a desenhar a sua obra. E teremos ali um pigmento, uma tinta, um material muito especial que vai ser Nossa Senhora. É incrível que nós temos neste cenário a figura meio que mitológica, romantizada, que vai falar dessa perseguição romana, que vão dizer ali sobre os primeiros, digamos assim, as perseguições mais pesadas mesmo dos primeiros cristãos. Quando nós abrimos lá em Apocalipse, teremos descrições da mulher que vestida de sol, que vai falar sobre Nossa Senhora, e temos também, o capítulo 12, se eu não me engano, que vai falar desta mulher que ela tem esse domínio das feras e que ela tem esse cálice com o sangue dos mártires, esse império que celebra, que bebe o sangue daqueles que vão dar a vida pelo Evangelho, que vão dar a vida por essa verdade, que vão dar a vida por tudo isso que eles experimentaram. Foi algo além de um simples arrepio no braço. Quando nós vamos em um exemplo, vamos em um show, ouvimos uma banda que gostamos bastante, e na determinada música você fica arrepiado, porque, poxa, aquilo faz parte da sua vida, você criou um laço afetivo com aquela música, fez parte de momentos importantes. Todos nós, acredito que todos nós temos isso. E aqui é diferente, porque esses mártires não simplesmente sentiram um arrepio no braço, botaram a carência para fora, eles estavam realmente dispostos a viver essa perseguição. Eles estavam realmente dispostos a derramar o próprio sangue
viver essa perseguição, estar nessa condição de refugiados. E aí, de forma, às vezes, descrito, com poesia, mas muito trágica, diziam sim a Deus, mas perdiam as suas vidas dentro desse império que não aceitava outro e o único verdadeiro Deus. Você tinha que render glórias, queimar incenso para César. E tudo isso, toda essa espera do Messias, era algo tão verdadeiro que eles viviam, que eles estavam dispostos a dar a vida, derramar o seu sangue, ver que os romanos celebravam no Coliseu e em diversos outros lugares esse derramamento, esse sacrifício desses cristãos. É incrível que muitos judeus que antes da chegada de Jesus e depois da chegada de Jesus, eles viveram essa perseguição. Ora por determinadas guerras entre judeus e romanos, ora posterior ao nascimento de Jesus, pela afirmação, pela esperança de que o Messias chegou. E esse Messias pode trazer um desequilíbrio ao governo daquele momento. Então é interessante que Deus prepara uma peça muito importante para a sua obra de arte. Não é qualquer pessoa que vai poder trazer o Messias para cá. E é aí que nós começamos a juntar os dogmas, começamos a juntar aquilo que Nossa Senhora apresenta em sua natureza e aquilo que a igreja ensina a respeito dela. Nós vemos que ela vai ser essa virgem que traz o Emanuel, o Deus conosco. Por quê? Porque Deus quis assim. De uma forma impossível, revela que além da força humana, além da vontade da carne, existe um Deus que decidiu entregar esses sinais e fazer dessa forma para que o seu povo possa reconhecer quem é o Messias. Nós vemos que ela tem a capacidade de dar esse sim eterno para Deus, uma comunhão com o Espírito Santo que nenhum de nós tem. Vamos pensar o seguinte: o próprio fato de existir o sacramento da reconciliação é porque Deus sabe que nós vamos pisar na bola de novo. E o sacramento da reconciliação existe justamente para renovar esse laço de proximidade com Ele. Não tem um número limitado que você pode ir lá e agora acabou a sua chance, acabou a sua vez, seu limite de confissão. Não. Mas porque Ele sabe do nosso limite em relação a dizer sim a Ele. Aqui nós falamos de uma figura que não tem esse limite, de um grau tão firme, tão ilimitado com a vontade do Espírito, que o seu sim para Deus é um sim eterno. E é por meio dessa pessoa que tem essa capacidade de ter uma comunhão fantástica com a vontade do Espírito, essa pessoa que, mesmo virgem, Deus atuou ali para trazer o Messias para nós. Essa peça, esse pigmento tão especial dessa obra de arte que Deus vai usar para trazer o Messias. Então Maria tem o seu lugar muito especial nesse plano de salvação. Esse Messias verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, precisa vir. E não quer vir num passe de mágica. Ele quer vir para experimentar aquilo que os seus filhos experimentam. Ele quer experimentar aquilo que o seu povo experimenta. E é desta forma que nós começamos a entender a sua posição nessa economia de salvação, capaz de trazer aquele que vem trazer a salvação para todos, para quem veio antes e para quem vai vir depois. E eu espero por você, próximo bloco, não saia daí, você pode dar uma esticadinha na perna, você pode tomar um cafezinho, pode se ajeitar aí no sofá, na poltrona e já fique esperto, porque o segundo bloco já está aí. Espero por você, viu? Até já.
Estamos de volta aqui com Crônicas da Bíblia. Espero que você tenha dado aquela esticadinha na perna, tomado um bom cafezinho. Vamos continuar a entender mais sobre Maria. Tem 2 pontos que eu acho muito interessantes aqui do catecismo. Como eu já falei, houve um tempo em que existiu uma igreja sem Bíblia, mas nunca uma Bíblia sem a igreja. Podemos dizer que esse aqui é a forma impressa e encadernada do Sagrado Magistério, que ao longo de várias eras foi protegido, foi guardado, foi ensinado de líder para líder, desde os apóstolos aos primeiros bispos, primeiros padres e os leigos que saíam em missão para levar o evangelho para diversos povos. E aqui é interessante, no ponto 503, quando você vai entender mais sobre as naturezas de Cristo, vai falar sobre ele ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele precisa ser este verdadeiro Deus e verdadeiro homem, primeiro para fugir de diversas heresias que falavam que Jesus era uma espécie de boneco, como se ele não fosse um homem de verdade, ele fosse uma criatura feita por Deus, para simplesmente vir ensinar aos homens e não tinha ali suas vontades, a sua independência, simplesmente era um bonequinho dizendo sim, senhor, e quando vai ser condenado, vai para a cruz e tal, ele é como se não sentisse nada, executou a tarefa, deixou a mensagem e foi embora. Isso abria portas para falar contra a Santíssima Trindade, e como nós estamos falando, sempre disso, a imagem de um acaba afetando a imagem do outro. Afetar a imagem de Cristo acaba afetando a imagem de Nossa Senhora e o inverso também. Se você trata Nossa Senhora como se ela não fosse aquela que desde o livro de Isaías, quando nós estávamos falando, capítulo 7, versículo 14, é aquela virgem que vai trazer o Deus conosco. Se não é ela, também não é Jesus, este Emanuel. Então, é importante entender que ela foi essa nova Arca da Aliança, que ela foi essa nova, essa peça, dessa obra de arte, esse pigmento tão especial que traz este homem, Deus, para a salvação de todos os povos. E é incrível também que aqui, quando nós lemos lá no ponto 518, nós falamos de algo muito interessante, que se chama recapitulação. Que vem a ser isso? Maria abre as portas para trazer aquele que pode salvar as pessoas, independente do tempo. Vamos pensar o seguinte, olha que interessante. Vamos supor que você está dirigindo e tem um buraco na estrada. O que é que você consegue fazer? Você consegue alertar as pessoas, o máximo que você pode fazer é colocar algum aviso para que as pessoas que um dia passarão por ali fiquem espertos com aquele buraco, para que não cometam o mesmo erro, para que não tenham o carro danificado. Mas você não pode fazer nada com as pessoas que já passaram por ali. Não tem como se avisar, elas já caíram naquilo lá. Alguns caíram, outros não. Mas não tem muito o que ser feito, porque esse é o limite da natureza humana, nós não viajamos no tempo. Agora, nós temos esse Messias que é capaz de oferecer essa salvação além do tempo. O tempo está a serviço dele, não é ele que está sujeito à lei do tempo. Então, Maria vai abrir espaço para isso que nós chamamos de uma recapitulação, oferecer a salvação para aqueles que já passaram e aqueles que ainda vão vir, ainda terão a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho. E é incrível a participação dela nisso, porque Deus sonhou assim. Deus sonhou essas duas naturezas atuando
juntas. A finita da humanidade, que tem os seus limites, tem os seus medos, mas, junto com ela, a infinita, a perfeita, a que não tem limites. E em Cristo nós vemos que não existe uma briga de uma tentando dominar a outra, não existe uma confusão, ele não é uma confusão ambulante, não, é uma perfeita harmonia. E é incrível que falar disso aqui, é muito interessante, com desenhos, principalmente aqui da Sagrada Família, é assim que esse Messias decide vir ao mundo, nos braços desses dois hebreus aí, refugiados, num contexto de dominação romana, que Jesus vem ao mundo. E refletir tudo isso aqui já é maravilhoso, mas eu gosto de falar e convidar vocês. Refletir tudo isso, rezar com base em tudo isso, no local em que isso aconteceu, é realmente fantástico, é maravilhoso. Queria que vocês vissem essa foto aqui. Esse aqui é o famoso piscina, tanque de Betesda, onde durante muito tempo algumas pessoas achavam que quando a fonte aqui ela borbulhava, ela se mexia, era como se um anjo tivesse agitado as águas. E ao redor desta piscina, nós tínhamos muitas pessoas com diversas enfermidades e elas disputavam ali. Quem conseguisse chegar na água naquele momento ali seria curado, né? E temos passagens incríveis, né, sobre isso nos evangelhos. E refletir com o grupo, né, hoje sobre onde colocamos as nossas esperanças, o que precisamos ser, que queremos e precisamos ser curados. Será que estamos confiando em Deus ou em outras entidades, em outras manifestações da natureza para que esses problemas sejam resolvidos? Então, é muito legal, é muito incrível refletir tudo isso no local em que essas coisas aconteceram. Aqui é o campo dos pastores. Imagina que interessante. As primeiras pessoas que ouviram falar que o Messias chegou. Os primeiros a contemplar ali o que hoje nós chamamos de presépio, né? E é interessante que eles têm esse aviso do anjo. E mais uma vez nós vemos na literatura, né, dos escritos sagrados a importância da figura do pastor. Jesus, em diversos sermões, ele vai falar da figura do pastor, aquele que vai atrás da ovelha perdida, né? O grande rei Davi era um pastor. Então, é interessante como que o pastor, até neste momento, esse elemento da cultura, é muito valorizado nessa situação em que o Messias chega ao mundo. E temos uma última imagem. Aqui foi um momento muito especial no sermão, ou no local em que acontece o Sermão da Montanha. Muito bacana porque ali nós refletimos também o que é que o Messias trouxe de novidade. Enquanto o mundo inteiro, ali daquela cultura, todos imaginavam um líder revolucionário que lideraria uma revolta e derrubaria Roma, mas ele vem com um discurso diferente, de amor, sobre os mansos, os humildes, os pobres, aqueles que sofrem. Quem são essas pessoas que são convidadas a fazer parte do reino de Deus? E aqui podemos refletir, rezar juntos e aprender bastante, né? Sempre fazendo novas amizades, com um pouco de diversão. E é isso, convido você para peregrinar com a gente, conhecer mais sobre a história da Bíblia, a história da nossa fé e, se possível, lá no local em que tudo isso aconteceu. Vou ficando por aqui, espero por você no próximo Crônicas da Bíblia. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.